Então, pessoal, sejam todos, bem-vindos à nossa quarta aula do nosso workshop de novas tecnologias para projetos. Essa aula muito interessante, né? Um convidado aí, o Fabian, da, da, da Furukawa. Ele é engenheiro de aplicação, com muito conhecimento, trouxe um material extremamente inovador para apresentar para a gente aqui. Então, vamos aproveitar toda a bagagem e experiência do Fabiano, e ao que também agradece, né, a Furukawa por ter dado apoio ao evento, trazendo essas novas tecnologias e com certeza vai ajudar a todos nós projetistas, né, a melhorar cada vez mais os nossos projetos, cabeamento estruturado, e dar uma importância a esse tipo de projeto. O Fabiano preparou material de ótima qualidade. Vamos lá então, Fabiano. Vamos lá, Francisco. Olá a todos. Obrigado pela apresentação, Francisco. Então, eu vou falar, sobre alguns pontos de cabeamento estruturado aplicado para projetos. Como o Francisco me apresentou, sou engenheiro de telecomunicações, formado pela UTFPR, e eu atuo na área da engenharia de aplicação, que seria ali a parte de pré-vendas da Furukawa. Queria começar primeiro falando de sustentabilidade. Cada vez mais a gente vê a preocupação no desenvolvimento de projetos sustentáveis. Atento a isso, a Furukawa trabalha com o programa do Green IT. O que é o Green IT? É o retorno correto da sucata de obra, então tendo um ganho para todo mundo, tendo um ganho para o meio ambiente, tendo um ganho para o cliente e também para os integradores da Furukawa. Como que funciona isso? Você tem a reciclagem dos materiais de sobra de obra lá, cabos com cobre. Então, seja cabo telefônico, cabo de telecomunicação, cabo de energia, eles retornam para a Furukawa e isso é dado a destinação correta para esse material. Então, quando você não tem o descarte correto, o pessoal costuma colocar fogo ali no cabo para tirar o plástico, aproveitar o cobre. Isso manda uma série de substâncias nocivas para o meio ambiente. Então, a Furukawa ela tem toda uma parte de certificação ambiental para fazer essa destinação correta da sucata de obra. É importante que isso não tenha custo nenhum para o cliente, então não gera nenhum custo lá para o cliente, e depois ainda retorna como um cheque verde, retorna como um crédito para o cliente com o que é vendido lá desse material. E também, cada vez mais a gente vê, a importância de você conseguir justificar o investimento de TI. Então, isso traz uma facilidade de você colocar o investimento de TI como um investimento em sustentabilidade. Ao final lá do projeto, o cliente vai receber, então, um certificado do programa Green IT, com quanto que deixou de ser emitido de materiais para o meio ambiente, quanto que deixou de ser reduzido de minério de cobre e o saving de energia também. É um programa que já tem mais de 10 anos, já tem mais de 1.000 toneladas de material reciclado e lá quase 1.000 empresas que já participaram. Além disso, a Furukawa trabalha com uma linha de cabos, que é a linha LSZH Green, que o plástico ele não é derivado de petróleo, ele é derivado da cana-de-açúcar. Então, eu reduzo o efeito de gases do efeito estufa. Então, reduz a emissão de gases do efeito estufa. Então, toda a linha lá de cabos CAT6, CAT6A da Furukawa LSZH, hoje ele já é LSZH Green. Então, ele tem esse apelo sustentável também. E também sem custo nenhum para o cliente, ele também vai receber um certificado lá do saving que teve. Por quê? Produzindo cana-de-açúcar, ela vai capturar CO2 do ambiente, depois vai plantar de novo, ela volta a absorver esse CO2 do meio ambiente. Para ter uma ideia, uma tonelada da resina de cana-de-açúcar captura 2,5 toneladas de CO2 do meio ambiente. Enquanto uma tonelada do polímero a partir do petróleo, ele vai emitir 2,1 tonelada de CO2 para o meio ambiente. Além disso, já tem diversas prefeituras que têm trabalhado com o que se chama de IPTU verde.
Então, baseado num projeto sustentável lá de reuso de água, eficiência energética, uso de materiais sustentáveis, redução dos gases de efeito estufa, você tem um desconto no IPTU. Então, são leis municipais e é importante você consultar, porque não tem uma lista consolidada e isso está em constante atualização. Então, você consegue ali também ter um benefício fiscal utilizando os materiais green. Interessante, Fabiano, que você passou aí, porque isso agora é uma onda, né? Essa questão da sustentabilidade que está forte mesmo, o pessoal está se preocupando. A gente vai pegar um pouquinho aqui para a questão do BIM, né? Hoje a gente já tem uma dimensão do BIM que trata só da eficiência, da sustentabilidade, tem o selo Procel, tem a certificação LEED, quer dizer, são várias, né? Vários órgãos que estão preocupados com essa questão da certificação, de fazer a obra sustentável. Isso é bacana, porque a gente tem isso na elétrica também, as certificações, essa preocupação com materiais, né, que estejam ecologicamente, né, de acordo, sejam materiais seguros. E aqui também eu vejo que está nessa mesma tendência, isso é muito interessante. Uma coisa que chamou a atenção que você falou aí do custo, né? Não tem custo, o custo é o mesmo, né? Então, isso aí é muito interessante, é uma boa, porque o projetista começa a ver que tem opções, né, opções seguras que ele pode estar aplicando no seu projeto, né? Isso é bem a tecnologia, como é o foco da nossa palestra aqui, novas tecnologias, aí para alcance de todos, né, Fabiano? Sim, e é importante porque, igual você comentou, né, Francisco, é a cadeia inteira. Então, é o cliente que cada vez mais valoriza as soluções sustentáveis. São dois projetos ali, dois programas que não tem custo para o cliente, então ele usa materiais renováveis, ele tem ali o retorno da sucata da obra. Então, é um ganha-ganha de todo mundo. E isso acaba sendo um diferencial na hora da escolha, né? Muito interessante. Começando a falar da parte mais da engenharia, né? Falando ali, começar com a parte dos cabos de pares trançados, depois a gente avança para fibras óticas. Ótimo. Cabo de par trançado. O que são os cabos de pares trançados? São cabos que transmitem dados através de 4 pares, podem também transmitir energia, que é lá o PoE, Power over Ethernet, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. São diversas categorias que são reconhecidas pela norma. Categoria 3, 5E, 6, 6A, categoria 8. Por normativa, é obrigatório que os condutores sejam 100% de cobre. Então, são proibidos aqueles condutores conhecidos como CCA. E você tem lá o diâmetro dos condutores. Você tem um impacto na performance conforme o tamanho do condutor. Então, quanto maior for o condutor, então quanto menor for o AWG, melhor você vai ter a performance. Tanto a performance de transmissão quanto a performance de PoE. E colocando um resumo do que é os principais produtos, né? A gente separa ali categoria 5E, 6 e 6A. O nome comercial da Furukawa para a categoria 5E é o Multilan, para a categoria 6, Gigalan, categoria 6A, Gigalan Augmented. Cabo categoria 5E vai fazer taxa de transmissão até 100 MB. Normalmente você usa ele U/UTP. O categoria 6, você já sobe lá para a taxa de transmissão de 1 GB, então você já tem ali um aumento da capacidade de transmissão. Também se costuma utilizar normalmente ele sem blindagem, né? Ele U/UTP. Já o categoria 6A, devido ao aumento da interferência que você tem pela frequência alta que usa, a gente recomenda que utilize os cabos blindados, os cabos F/UTP. Você vê ali no desenho que esse cabo mais à direita, ele tem uma folha. Nessa folha ela faz o papel da blindagem, tanto para não sair a interferência ali do cabo para os outros, quanto para não entrar a interferência de fora. Ele é o cabo recomendado pelas normativas, recomendado lá para aplicações PoE e recomendado também pela TIA 1179 para as aplicações hospitalares, porque o ambiente hospitalar ele costuma ter lá um cabeamento com uma vida útil superior a uma rede enterprise.
Então, com a transformação digital que tem acontecido na medicina, cada vez mais os equipamentos conectados, você vai trocar lá 3, 5 vezes de equipamento sobre o mesmo cabeamento estruturado, a TIA 1179 ela reconhece como cabo de par trançado para cabeamento horizontal o cabo categoria 6A. Mas falando de mercado, eu estou trazendo alguns dados aqui do BSRA Prensário. É um estudo que ele é divulgado em janeiro, referente ao ano anterior. Então, alguns dados interessantes, né? A gente teve lá o pico do mercado da América Latina, ele se refere, então, que todo o mercado de acabamento estruturado na América Latina. O pico lá do mercado foi em 2014, depois a gente teve uma queda, voltou a subir, quase chegamos no patamar de volta ali de 2014. E nos últimos anos, a gente vê ali o crescimento das categorias superiores. Então, você vê ali, 2017, a gente tinha 16% de categoria 5E, já reduziu para 15% em 2018, reduziu para 13% em 2019. E o crescimento ali do categoria 6A. Grande parte do mercado, até pelo gráfico que a gente vê, é de categoria 6, mas já tem essas demandas, que eu até vou falar um pouquinho mais para frente, focado ali no PoE, focado no Wi-Fi 6, no cabeamento categoria 6A. E também, cada vez mais, a gente vê o crescimento do mercado de fibra ótica. Ainda a maior parte do mercado ele é cobre, só que está tendo uma migração muito grande devido a uma série de tecnologias que têm sido desenvolvidas, de novos conceitos de construção de rede, das necessidades por fibra ótica. É uma coisa interessante, né? Só para dar adendo aí no que você falou. Ontem teve a palestra do pessoal da Dutrotec e o engenheiro nos falou bastante sobre a questão da preocupação, sobre a questão da compatibilidade, né, eletromagnética, né? A questão do que as normas, né, as eletrocalhas, as canaletas que têm septo, para que não tenha interferência eletromagnética. Então, esse ruído eletromagnético tanto é prejudicial no projeto elétrico como no projeto de cabeamento estruturado. Então, isso aí que você falou do cabo da categoria 6A já é uma ótima opção para o projetista, né, Fabinho? Para essa questão da influência eletromagnética, a gente tem que se preocupar com isso, porque isso vai dar impacto tanto nas duas redes, né? Sim. A Furukawa ela trabalha muito nesse conceito de fornecer uma solução completa. Então, a gente tenta sempre entender o projeto do cliente para aplicar o melhor produto. Essa parte de interferência eletromagnética tem um mercado muito grande que é a parte industrial, em que se tem migrado muito para fibra ótica, justamente por não sofrer nenhuma interferência. Sim, isso a gente vai falar depois, né? A gente só estou adiantando um pouco porque acabou coincidindo o que você falou com o que o outro engenheiro falou, e é isso aí. É procurar novas tecnologias, né? Isso, e cada vez mais se busca essas compatibilidades para você otimizar o conjunto do projeto como um todo, né? Desde da parte da infraestrutura, ali considerando o diâmetro do cabo, o tamanho de sala técnica, tem uma série de melhorias que têm acontecido, né, com os avanços tecnológicos, e é importante dessas palestras porque você vê o investimento da indústria nessas novas tecnologias para fazer essas otimizações. Então, é Sim, bem importante tudo isso, né? porque às vezes é a questão de você ter uma solução pronta da indústria para a tecnologia para atender a especificação de projeto. É isso que é interessante, né? Então, até você citou ali a questão dos hospitais, isso aí a gente comentou na palestra também. Hoje, com essa questão que nós estamos passando, há uma demanda crescente, já estão vindo hospitais de campanha, reformas nesses tipos de edificações, e isso tudo impacta no projeto. Muito. Tem uma série de impactos bem consideráveis nos projetos, né? Então, lá para frente também eu vou dar um exemplo sobre uma solução para hospitais de campanha, para infraestruturas temporárias. Bom, continuando ainda nessa parte técnica, condutor de cobre
versus condutor CCA, né? Falar dessa diferença. Eu comentei um pouquinho antes ali que a normativa ela reconhece só os condutores de cobre. Eu vou falar então por que disso. CCA são os condutores lá de alumínio cladeado com cobre. Eu tenho basicamente um fio de alumínio e eu tenho só uma casquinha de cobre. Normalmente você tem lá um percentual bem maior de alumínio. E por quê, né? Porque o preço do alumínio ele é bem inferior ao preço do cobre. Só que ele também tem características de transmissão piores. Então, o cobre ele tem ali um certo custo-benefício para fazer as transmissões. E ele funciona no que se chama lá de efeito skin, né? Que seria você ter uma frequência e nesse efeito eletromagnético a informação ela vai correr pela parte mais de fora do condutor. Como eu comentei, as normas não reconhecem, então a gente pega lá tanto a TIA, a NBR, ISO e EC, os condutores CCA para transmissão de dados, e é importante que a NEC, né, a National Electrical Code, através da NFPA, ela obriga que se tenha classe de flamabilidade num cabo para uma aplicação ali em projeto. Vamos lá, vamos traduzir isso. Vou usar um cabo em projeto, os cabos CCA, eles não têm classe de flamabilidade. Então, se eu tiver ali algum sinistro, algum evento, eu posso ter um problema por não estar cumprindo com a legislação, tá? Então, isso é bem, bem importante. E falando, né, de por que o uso do cobre, quais os impactos do uso do alumínio, eu tenho ali no cobre uma resistividade menor do que do alumínio. Impacto disso, eu vou ter menos resistência no cabo. Então, eu vou passar ali, por exemplo, passando energia com o PoE, tem lá o que se chama de efeito Joule, o aquecimento do cabo. Aquecer o cabo, aumentam as perdas de inserção, aumenta a resistência e tudo isso vai diminuir a performance. Então, eu posso até ter um impacto lá de não chegar a energia suficiente no dispositivo porque está lá perdendo energia esquentando o cabo. E lembrando que a gente já tem, né, o PoE++, né, que ele já reconhece transmissão de energia de até 100 watts no cabeamento. Então, é uma energia muito grande. É bastante coisa, né? Quem imaginava que a gente ia estar... Eu fico surpreso, assim, quando eu vejo você falando sobre isso, PoE++, porque você poder transmitir essa potência toda num cabo de comunicação abre um leque de possibilidades no projeto, né, Fabiano, que é grande. É que você tem uma melhoria no conjunto com a infraestrutura. Então, você não precisa, em dispositivos que estão lá instalados remotamente, não precisa colocar uma tomada, você consegue fazer tudo através de um único cabo. Perfeitamente. Isso num projeto maior, você tem que prever uma infraestrutura duplicada de elétrica para atender toda a parte de cabeamento, câmera e outros dispositivos, além de encarecer, complica a obra e as obras grandes acabam tendo um peso crucial numa tomada de decisão de usar uma tecnologia como essa, né? A gente sabe que isso aí, além da questão do custo, a questão de instalação, manutenção, isso tudo tem uma série de ganhos com o uso dessa nova tecnologia. Sim. E além desse efeito, né, da parte de esquentar mais o cabo, o condutor de alumínio ele tem menos maleabilidade. Então, você vai mexer o cabo ali, se ele ficar em movimento, ele tende a romper e também a sofrer com a oxidação. E você tem um efeito ao longo do tempo. Se você pega ali, por exemplo, uma área que você tem salinidade, que vai acelerar esse processo de oxidação, essa baixa resistência para fricção e dobramento, vai aumentar todas as perdas ali, tanto no cabo quanto na conectorização. E ao longo do tempo, você pode ali, começar a ter as falhas de rede. Então, acaba tendo um custo, por exemplo, de você ter que deslocar equipe para refazer conexão, trocar conectores, toda uma instabilidade nas redes, e por isso que é importante a atenção ali da utilização do cabeamento correto ali para a transmissão de dados.
não tem milagre, né, Fabiano? O barato sai caro, né? Então, É, vamos ser bem hoje. A gente, essa semana, estamos discutindo muito nesse ponto, alertando sempre o projetista procurar o desempenho técnico no projeto e o custo-benefício. Às vezes, o barato sai caro. Você tem que investir em materiais de qualidade que deem segurança ao projetista, porque você que está especificando, a RT é tua, então você usar um equipamento, um material de qualidade certificado por uma empresa idônea é o que vai fazer a diferença. É isso aí, Fabíola, como você está falando, claro. correto. Bom, então por que, né, utilizar os cabos com os condutores de cobre? A garantia do desempenho, toda a garantia da certificação da rede, o crescimento dos dispositivos que utilizam PoE, a garantia da obra ali, né, tanto a parte de segurança das classes de flamabilidade, quanto o nome que você coloca ali junto quando você entrega a obra, e segurança. E agora falar das classes de flamabilidade. Eu falei lá do cabo LSZH Green, falei aqui da NEC NFPA, né, de ter classe de flamabilidade. O que é classe de flamabilidade? Vai estar ligado, né, nas redes internas à propagação do fogo. E a gente tem uma série de classificações: CMX, CM, CMR, CMP e os cabos LSZH. É importante, quando você tem um projeto, você ter a coerência elétrica seguindo a NBR 13570, que é a Sim. utilização lá dos cabos de baixa emissão de fumaça, onde há afluência de público. E é muito comum você ter uma infraestrutura muito próxima ou às vezes até compartilhada com a rede de dados. E o incêndio ele começa na rede, costuma começar na rede elétrica, né, bem mais do que na rede de dados. E Sim. essa proximidade, ela faz ali com que eu possa ter a propagação do fogo para o cabo de dados. Então é importante ser coerente, né? Ambos serem de baixa emissão de fumaça. Até porque normalmente você tem um volume muito maior de cabo de dados do que de cabo de rede elétrica. Falando dos cabos LSZH, a gente tem ainda dois tipos de cabos LSZH, né? O LSZH-1 e o cabo LSZH-3. O cabo LSZH-1, quando a gente pega a aplicação dele, a descrição ela é equivalente à de um cabo CMX. Por quê? É para aplicação onde não há concentração de cabos, exposição máxima de 3 metros. Então, eu não posso fazer a instalação desse cabo lá em calhas ou em maços de cabos. E o cabo LSZH-3, a descrição dele é caminhos e espaços horizontais e verticais com ou sem fluxo de ar forçado, onde há grande afluência de público. Isso daí está na NBR 14705, que vai ter lá os requisitos dos cabos internos para telecomunicação, né? A parte de flamabilidade deles. Isso é interessante você ter falado isso aí, só para dar uma aproveitar antes de começar aqui. Ontem, até na palestra a gente conversou e discutiu bastante essa questão, e você levantou um ponto importante, é que não adianta o projetista do cabelo estruturado usar esse cabo, com toda essa questão, e o projetista de elétrica não se preocupar com essa classe de mobilidade. Hoje também na elétrica a gente está muito se preocupando com usar os cabos não halogenados, né? Seguindo também as normas, todo com essa preocupação com a segurança. Então, isso que você falou é extremamente interessante e importante. Os dois projetistas, os dois projetos têm que estar em sintonia, né? Tem que estar em sintonia porque os dois têm que estar utilizando esse tipo de cabo para que tenha a melhor segurança da instalação. Correto. E falando, né, de LSZH, o que é LSZH? Separando em duas partes ali o termo, né? Low smoke, zero halógenos. Então, baixa emissão de fumaça e sem halógenos. O que são os halógenos? Lá na tabela periódica, então, família 7A, onde principalmente o flúor e o cloro são usados em compostos anti-chama, retardante à chama. Então, quando a gente vê um produto lá que ele é de PVC, é policloreto de vinila, então tem cloro. E quando tem um incêndio, ele vai se desprender e acaba formando o ácido clorídrico em forma gasosa, que é extremamente corrosivo.
Enquanto os cabos LSZH eles usam compostos à base de alumínio e magnésio para fazer a retardância à chama. Então, tem elementos bem mais estáveis. Fazendo uma comparação, né, do LSZH com os demais, a gente vê ali que na parte de geração de fumaça, de gases tóxicos, corrosividade do gás, os cabos LSZH eles sempre têm um comportamento ali excelente. Enquanto você pega ali os cabos CM, CMR, eles estão ali como ruim. Tá? Então, por isso a importância da utilização dos cabos LSZH. Resumo. Então, perigo no incêndio, a grande quantidade de fumaça, isso diminui a visibilidade, gera pânico entre as pessoas e a gente tem lá o perigo da intoxicação pelos gases tóxicos. A gente vê aqui à direita, praticamente tudo que é projeto, a normativa recomenda que seja utilizado os cabos LSZH. Não, e a gente analisa que essa questão, só para fechar esse assunto, um assunto extremamente importante, a gente da elétrica bate muito porque a grande maioria dos incêndios começam na instalação elétrica e o sinistro, às vezes o óbito, ocorre primeiro pela a emissão de fumaça, a fumaça tóxica, né? Então a pessoa, geralmente, com a fumaça tóxica tem um sinistro, então a questão que você falou dos não halogenados, do flúor, do ácido clorídrico, que são extremamente prejudiciais, é isso tudo que o projetista tem que pensar sempre na escolha do material. E vai tanto da elétrica, como do cabeamento estruturado, a questão das normas, né, que essas normas que você citou ali já não, elas já definem, né, alguns conceitos para que o projetista se atente na hora de fazer a especificação do material. Então, bacana porque as coisas aqui estão se conectando, isso é muito interessante. Agora, esse POE, isso aqui eu gosto bastante, já usei em projeto, isso aí, quem já usou isso sabe como facilita a vida do projetista. Vamos lá, Fabiano. E só para fechar ali a parte dos cabos LSZH, um comentário adicional é que toda a linha lá dos cabos LSZH Green da Furukawa, eles são LSZH-3. Já tendo em mente, né, que são a utilização em projetos, a Furukawa trabalha ali só com os cabos LSZH-3. Melhor segurança possível. E começando a falar então do Power over Ethernet. O que é o Power over Ethernet? Transmissão de energia lá em 48 volts através dos cabos de par trançado. Por que se usa o PoE, né? Facilidade na instalação, a otimização da rede ali, porque em dispositivos remotos você pode ter uma dificuldade de chegar com a parte elétrica, então você consegue fazer ali através do mesmo cabo. Você pode fazer lá os canais até 100 metros, conforme a normativa, e também lá tem a 802.3 AF, AT e BT com a compatibilidade dos dispositivos. E cada vez mais, né, tem se popularizado os dispositivos, tem se feito dispositivos maiores com a utilização do PoE. Os desafios do PoE eles estão muito ligados ali com aquecimento, aquele mesmo ponto que eu comentei lá dos cabos CCA, do aquecimento do cabo, da perda de performance, da perda de potência da energia ali no cabeamento e não chegando no dispositivo. E tudo isso é normatizado. Então a gente tem a TIA com o TSB 184A, a UL 444 e a I3E 802.3 AF, AT e BT. A TIA, o TSB 184, ele vai falar dos requisitos do cabeamento, a UL 444, a parte de segurança, e a I3E sobre a compatibilidade dos dispositivos. Recomendação da TIA: instalação nova, cabo categoria 6A ou superior. Em instalações existentes é aceitável categoria 5E ou superior. Por que ele recomenda o uso do cabo categoria 6A? Porque o 6A ele tem um condutor maior, então quanto maior o condutor, menos vai esquentar o cabo, melhor a performance. O diâmetro do cabo e a blindagem vão ajudar a dissipar o calor. E ele recomenda ali fazer a mescla dos cabos com energia e sem energia para otimizar
as trocas de calor. Aí, 3E, compatibilidade dos dispositivos. A gente tem até foi atualizado, assim como o Wi-Fi, eles estão falando agora em número, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. Então, tipo 1 e 2, que são os mais usuais de mercado. Principal característica, transmissão de dados por 2 pares e transmissão de energia pelos outros 2 pares. No tipo 3 e tipo 4, que foi publicado recentemente, eu já tenho a transmissão de dados e energia nos 4 pares. Por isso que eu chego lá com mais energia. E a UL444, ela faz um teste de segurança para ver quanto lá que o cabo esquenta. É feito um maço de 192 cabos, é medida a temperatura no cabo lá mais ao centro, tanto na parte interna dele quanto na capa, depois na parte mais externa do maço, numa temperatura controlada. E no gráfico a gente vê que dentro dessa temperatura controlada demora algumas horas até chegar à temperatura de equilíbrio. Então você tem lá um tempo até atingir essa temperatura. Por que eu chamo a atenção disso? Quando você faz a instalação, você pode estar com uma temperatura mais baixa e ao longo do ano essa temperatura variar e você começar a ter problema de performance. E também, né, já buscando cumprir com todos esses requisitos, a gente fez os testes dos nossos cabos, cabo categoria 6A lá está certificado para fazer essa transmissão lá conforme ao L444. Até porque aqui no Brasil a gente tem uma variação de temperatura grande, né, Fabiano? No projeto no sul, norte, nordeste, a gente vai ter isso aí. Quando a gente faz o projeto elétrico, a gente se preocupa com o fator de temperatura, porque isso vai ter impacto direto na questão do aquecimento do efeito Joule. Sim. E também, né, os certificadores de rede, eles já estão atualizados para você fazer certificação de PoE. Ele vai olhar basicamente 3 parâmetros que estão ligados à resistência. Então, a resistência total do par, a diferença de resistência entre os pares e dentro do mesmo par, né, entre o condutor colorido e o condutor branco. Então, você tem lá a certificação de PoE também já disponível. Conforme as normativas, então, recomendação é da utilização, né, do cabo categoria 6A, da solução 6A, porque não sofre interferência eletromagnética, suporta as transmissões mais altas, vai fazer lá teu canal 100 metros, vai ter menor perda de potência, melhor dissipação do calor, suporta qualquer formação de maço de cabo, também já testado e aprovado conforme a UL, e esse mercado vem crescendo, então vem diminuindo o preço tanto dos switches com portas PoE quanto dos dispositivos, e é importante estar preparado. Sim, e o custo-benefício, só fazendo aqui um fechamento, que eu já usei isso em projeto, e era um projeto com edificações que tinham, como o Fabiano falou, que tinham percursos longos para chegar nas câmeras de segurança, e foi assim, e essa solução foi crucial na nossa infraestrutura, porque a gente tinha que conversar com o pessoal esse projeto foi mais a Telecom, e tinha que conversar com o pessoal da elétrica, e os acessos eram meio complicados. Então, usar esse tipo de tecnologia PoE resolveu muito, e acabou que o custo-benefício foi assim, levando o conceito geral de execução, de manutenção, de instalação, chegar aos pontos mais distantes, fez total diferença. Exato. Então, em conjunto com as demandas do PoE, né, das recomendações do PoE, a gente tem também agora a publicação do Wi-Fi 6. Bom, o que é o Wi-Fi 6? A gente tinha uma série de letras que identificavam a tecnologia do Wi-Fi. Então, 802.11, A, B, G, N, AC, e foi trocado para números, né? Fica muito mais fácil de identificar. Onde o Wi-Fi 6 é o 802.11ax. A gente vinha de uma busca muito grande por aumentar a banda,
e com o Wi-Fi 6 foi uma busca de eficiência. Então foram atualizados alguns parâmetros técnicos para melhorar a eficiência da rede. E tudo isso muito conectado à realidade. Então, a gente vê a quantidade de dispositivos sem fio crescendo, dispositivos de IoT, a iluminação inteligente, tudo isso convergindo para o Wi-Fi. Também a crescente demanda por banda, a gente tem lá os vídeos já com transmissão 4K, buscando mais banda, menor latência. Os access point com maior quantidade de antenas estão fazendo uma maior setorização para otimizar a transmissão. E no Wi-Fi 6 a gente consegue chegar a taxas de transmissão de 10 GB. Então, voltando lá ao começo, né, naquela tabela resumo dos cabos, para 10 GB ou para taxas multi-gigabit, 2,5, 5, 10 GB, o cabimento reconhecido e recomendado é o categoria 6A. E alguns fabricantes têm trabalhado em access point com uma quantidade de antenas 8x8. E também a recomendação desses access point lá com 8x8 antenas é PoE++. PoE++, recomendação de cabeamento, também solução categoria 6A. Então, tudo isso tem trazido essas demandas por um cabeamento de categoria superior. E agora a questão da quarentena, que está todo mundo em casa, né, home office, com um consumo de demanda que cresceu rapidamente, né, não esperado. Acho que os sistemas agora têm que estar cada vez mais bem preparados para isso aí, né, Fabiano? Sim, é muito importante. Então, como que funcionam essas otimizações do Wi-Fi 6? Quando a gente fala das tecnologias ligadas ali de Wi-Fi, a gente não tinha muita otimização, então você acabava tendo muito tempo ocioso da rede. Só de troca de pacote ali entre o access point e os dispositivos conectados, você tem lá mais ou menos 50% do tempo. O que mudou com o Wi-Fi 6? Eu tenho ali uma melhor modulação, então uma modulação que já melhora em 25% a capacidade, uma troca da multiplexação, que é esse desenho ali à direita dos caminhõezinhos, do OFDM para OFDMA. Então, eu aqui na minha casa, eu tenho meu celular conectado, meu notebook conectado, TV conectada. Cada um tinha seu tempo de transmissão. Então, se a TV queria um conteúdo de alta definição, ia quase encher lá o pacote dela. Enquanto o celular só estava trocando mensagem, ia usar pouca banda. E eu não podia fazer a agregação desses tráfegos ali, né? Não podia otimizar o uso da carga. Agora no Wi-Fi 6, com o OFDMA, ele consegue concatenar a carga para otimizar a transmissão. Eu tenho também, né, um uso mais inteligente da energia, então você tem lá um saving de energia, principalmente quando a gente pensa em celular, né, no consumo de energia no celular. Você com o TWT, ele reduz esse consumo. Então, tudo isso já vem otimizando, além de aumentar a quantidade de antenas, a possibilidade lá também, assim como o Wi-Fi 5, do uso do espectro de 5 GB, e tem se trabalhado em novos desenvolvimentos em cima disso, né? De você ter novas bandas para transmissão, porque a banda de 2.4 GB é uma banda bem poluída. Então, a gente pega telefone sem fio, uma série de dispositivos que usam essa banda, gera uma poluição que diminui a eficiência desse espectro. Pô, tá. O Fabiano tá falando de Wi-Fi 6 ali, 10 GB, legal. Lembrando que já está em estudo o Wi-Fi 7, que é o Novas 800. tecnologias. Sim, que é ali o 802.11ax. Desculpa, o AY. Então, além de já ter o Wi-Fi 6, já está se trabalhando no Wi-Fi 7 e tem também alguns trabalhos de melhorias, ainda mais, né, no Wi-Fi 6. Então, mais uma vez, é importante a aplicação correta, a escolha correta dos produtos conforme o projeto. Então, conforme a sua demanda, conforme a aplicação que você vai ter,
a previsão dos crescimentos futuros para evitar retrofit, né? O custo de retrofit. Porque o cabeamento, uma das premissas, né, é você prever uma folga e a evolução das tecnologias, né? Você vai colocar um cabeamento como uma infraestrutura que prevê uma vida, assim, uma vida útil longa, né? Que venham novas tecnologias, você não tem que estar quebrando e refazendo. Como é que está esse cenário aí? O Wi-Fi 6, eu também tinha conversado antes, né, eu e o Fabiano, eu achei fantástico a gama de oportunidades, de serviços que a gente consegue ter. Como é que está esse cenário aqui hoje no Brasil, dessa aplicação, Fabiano? É uma tecnologia nova, foi recém-publicada, mas a gente já vê tanto a chegada de Access Point Wi-Fi 6, quanto já dispositivos, né? Já tem saído celulares compatíveis com Wi-Fi 6. E cada vez mais a gente vê a tecnologia chegando mais rápido, de uma maneira assim bem diferente do que era há alguns anos atrás, né? Que a gente tinha uma demora lá de 3, 4, 5 anos até a tecnologia se consolidar. Essas disrupções tecnológicas têm sido cada vez mais rápidas. Então, mal foi publicado ali, já tem projetos saindo com Wi-Fi 6. Então, os clientes investindo numa solução lá, por exemplo, num prédio totalmente Wi-Fi 6, com todo o cabeamento categoria 6A, você acaba, de uma certa forma, reduzindo o uso do cabeamento e coloca um cabeamento ali de categoria superior, né? Então, você tem esses dois pontos. Isso aí é muito interessante, porque hoje a globalização nos permite isso aí, né? Até a tecnologia mais rápida e a gente já está fazendo uso disso no projeto, porque o potencial que esse Wi-Fi 6 vai trazer é muito grande. Agora Sim. vamos falar dos cabos ópticos, né? Isso aí é também bem interessante, porque isso aí, o custo baixou bastante, a aplicação dele é fenomenal. Então vamos lá, Fabiano. Vamos lá, continuando então, falamos ali da parte metálica, começando dos tipos dos cabos, as categorias, parâmetros que interferem na transmissão, as novas tecnologias que têm demandado, né, os pontos de atenção, e agora começar a falar da fibra ótica. Começando do básico, a fibra funciona através do que se chama de reflexão interna total, e a gente tem dois grandes mundos de fibra, né? Fibra monomodo e multimodo. E depois isso vai abrindo mais. Fibras monomodo e multimodo, a gente tem diversos tipos diferentes. Então é importante você escolher o tipo correto. Quando se fala em fibra monomodo, a gente tem a fibra G652B de bola, G652D de dado, as fibras G657. Diferença entre elas: a fibra G652D ela é otimizada, então ela não tem um efeito que se chama uma atenuação por pico d'água, e a fibra G657 é uma fibra para baixo raio de curvatura. Um pouquinho mais para frente eu vou colocar um vídeo até que tem um exemplo de como que funciona essa fibra. A gente tinha antigamente uma preocupação sobre a acessibilidade da fibra, dela estar próxima do usuário, e esse desenvolvimento da fibra G657, ela traz uma série de vantagens, uma robustez de eu poder dobrar a fibra sem ter atenuação. Das fibras multimodo, tem lá OM1, 2, 3, 4 e 5. OM1 são aplicações mais antigas, que eu tenho um núcleo um pouco maior. Com o desenvolvimento da tecnologia, se descobriu que era melhor o núcleo de 50 micrômetros. Seguiu desenvolvendo tecnologia, foram desenvolvidas as fibras otimizadas para aplicações 10 GB, então OM3 e OM4. Desenvolvendo mais tecnologia, agora a gente tem a fibra OM5, em que ela suporta a transmissão de vários comprimentos de onda, que é o que se chama de SWDM. No monomodo é bem comum, né, o uso de transmissões CWDM, DWDM em longas distâncias. E agora a gente tem essa tecnologia também para fibras multimodo. Lembrando que quando a gente começa a falar das migrações para aplicações
100 GB, 200, 400 GB, é reconhecido ali as fibras a partir da fibra OM3. Tá? Então, para essas novas aplicações, para altíssimas velocidades, a gente fala em fibra OM3, 4, principalmente OM5. Então, tá bom, já falei ali das fibras, tipo de fibra monomodo, multimodo, o tipo de monomodo, o tipo de multimodo. Depois que a gente tem a escolha da fibra, a gente vai escolher o tipo do cabo. A gente tem 4 grandes famílias, né, conforme a BNT, a nomenclatura da BNT. A gente tem os cabos CFOA, CFOI, CFOT e os cordões óticos. CFOA, cabo de fibra ótica com revestimento em acrilato, cabo focado para a rede externa, então ele vai ter uma proteção para ficar exposto ao tempo. Dos cabos CFOA, a gente tem a nomenclatura, depois dele vai ter o tipo da fibra, como que vai ser feita a instalação, então se ele vai ser um cabo autossustentado, se ele é um cabo para duto de elétrico ou espinado em cordoalha de aço, se ele é um cabo diretamente enterrado, se ele tem proteção anti-roedor. Depois, o tipo do núcleo do cabo, se ele é um núcleo seco ou núcleo geleado. E o revestimento, se ele é retardante à chama ou não. E característica especial, que seria um cabo totalmente seco. Os cabos de fibra ótica de rede externa, antigamente eles tinham uma geleia derivada de petróleo. Então, esse ali seria o cabo geleado. Ele utilizava geleia tanto dentro do tubo luze, né, onde estavam acomodadas as fibras, quanto podendo ali, se ele fosse um cabo geleado, ter também a geleia entre a capa e os tubos. E agora também, né, a gente tem um cabo totalmente seco, que ele não usa essa geleia. Essa geleia, por ser derivada de petróleo, ela tinha uma série de preocupações quanto à chama. CFOI, cabo de fibra ótica para redes internas. Redes internas tem a preocupação quanto à chama. Então, você vai ter uma preocupação maior da classe de flamabilidade do cabo. Então, vai ser um cabo COG, um cabo COR, um cabo LSZH. E, normalmente, por ser rede interna, se trabalha com os cabos totalmente seco. As aplicações dele pode ser um cabo monofibra, um cabo com elemento óptico, seriam os cabos tight buffer, cabos com unidades básicas e tubo único, que são os cabos tubo luze. CFOT. O CFOT ele é uma mistura do CFOA com o CFOI. Então, ele tem proteção contra a intempérie e tem a preocupação contra a chama. Então, se eu vou ter uma instalação mista de rede interna e rede externa, acabo utilizando um cabo CFOT. Ele tem uma nomenclatura mais parecida com os cabos de rede interna. Então, monofibra, elemento óptico, unitubo, unidade básica, e a proteção frente à chama, COG, COR e LSZH. Os cordões óticos, então cordões óticos costumam ser ali monofibra, duplex ou multifibras, quando a gente tem os conectores MPO. Vai ter o diâmetro desse cordão e também a proteção quanto à flamabilidade dele. Principais cabos para utilização em projetos: cabo tight buffer, cabo tubo luz. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Normalmente se usa cabo tight buffer até 12 fibras. Ele é um cabo que eu tenho a fibra, ela tem um revestimento ali de nylon de 900 micrômetros. Eu coloco fibra sintética de aramida e a capa do cabo. Então, um cabo de uma formação bem simples. Cabos de formação maior, se costuma utilizar o cabo tubo luze, em que eu tenho o tubo, dentro do tubo vão as fibras, e eu vou ter depois, então, essa capa externa no cabo. É comum em algumas regiões, em alguns cenários, a preocupação com roedores, né? O roedor acabar roendo o cabo e ter ali a ruptura. Tem 2 tipos de proteções anti-roedor. Com a fita de aço, tem uma proteção mecânica, né? Tem uma fita de aço corrugado, ou uma proteção de fibra de vidro, que é uma proteção dielétrica. Por ser dielétrico,
eu não tenho que aterrar. Enquanto se eu uso um cabo ali com a fita de aço, pela fita de aço, a gente tem que ter o aterramento do cabo. Então, o mais comum de se utilizar são os cabos dielétricos com proteção de fibra de vidro. Resumo de construção dos cabos. A gente consegue identificar os cabos de rede interna, o tipo da fibra que está sendo utilizada, pela capa externa, onde um cabo interno monomodo ele tem a capa azul, OM1 capa laranja, OM2 amarelo, OM3 e OM4 da cor aqua, e OM5 ela é verde limão. E os cabos de rede externa, pela proteção contra a intempérie, ele tem ali a capa de cor preta. Eu comentei dos cabos totalmente seco. Então, são cabos que ele usam um pó como proteção contra a umidade, tanto dentro do tubo quanto na parte externa ali entre os tubos e a capa. Como que funciona esse pó? Então, você vê ali nesse vídeo que eu tenho 1 grama do pó. Então, eu tenho esse pó ali colocado durante o processo de fabricação e eu vou adicionar água. Então, teve uma ruptura do cabo, entrou em contato com a água, quase instantâneo, ele solidifica. Então, isso impede que tenha entrada de água nos cabos. Então, ele faz toda a proteção com esse pó. Então, assim que funciona esse tipo de cabo, tá? É fantástica essa tecnologia. Sim. Traz uma série de vantagens. Eu tenho uma conectorização mais rápida, eu tenho um cabo mais leve. Quem já trabalhou com cabo gelhado sabe que é complicado você ficar retirando toda a geleia, ter todo o equipamento correto. Ainda mais se você tem algum evento de rede que teve um rompimento, você tem que fazer a conectorização ali o mais rápido possível. Isso facilita e melhora muito, né? Resumo de cabos óticos. Então, como que eu vou escolher um cabo ótico? É muito comum quando a gente está trabalhando em algum projeto, chegar uma solicitação, eu preciso de um cabo. Mas vocês viram que tem uma série de fatores que vai influenciar na escolha correta. Então, baseado lá na quantidade da metragem que vai precisar, a quantidade de fibras, qual o tipo de fibra, se é monomodo, multimodo, qual dos tipos de fibra monomodo, qual o tipo multimodo, como que é o ambiente de instalação, se ele é um ambiente indoor, se é um ambiente outdoor, se é uma mistura dos dois, como que vai ser feita essa instalação, a classe de flamabilidade e a necessidade da proteção contra roedores. Tudo isso é importante você já ter em mente para a escolha correta do cabo. Então, para conseguir definir corretamente de qual cabo utilizar. Tá? Essa dica aí que o Fabiano está passando, pessoal do projeto, fica aí, ó, vale ouro, porque isso pode acontecer, aconteceu comigo, do cliente, e às vezes o cliente ele não é técnico, né? E agora, cada vez mais baixou bastante o custo da solução em fibra. E o ganho que o Fabiano está mostrando, essa aula que o Fabiano deu de fibras agora, que foi perfeita, perfeita mesmo. Parabéns, Fabiano. Então, o que acontece na prática? Muitas vezes o cliente ele chega, eu quero a solução em fibra. E aí, olha, não é só solução em fibra. Você tem que fazer todo esse checklist, porque a fibra tem vários parâmetros envolvidos. Isso que o Fabiano preparou aqui vale ouro como dica. Você chegar para o seu cliente, que às vezes é um cliente, às vezes ele não é técnico, ele não tem conhecimento, e você especificar, não é porque fibra é fibra, não. Fibra tem um monte de parâmetros, um monte de aplicação, um monte de tipo. Qual é o ambiente? É ambiente externo, é ambiente interno, e os valores vão variar em função desses critérios e parâmetros todos que o Fabiano falou muito bem, didaticamente perfeito. Então, isso aí é uma dica de ouro, né? Porque vai acontecer cada vez mais os clientes pedirem, eu quero solução em fibra. Aí, quando faz a solução em fibra, você tem que ter pelo menos um checklist desse para você ter um norte, para passar um norte para o cliente, porque o orçamento pode ter uma grande variação. Não é isso, Fabiano? Sim, é muito importante. Até falando de orçamento, a pergunta também bem comum é sobre o preço do cabo totalmente seco.
como é um desenvolvimento tecnológico, você vai melhorando a tecnologia, ela vai se popularizando, vai reduzindo o preço. Então, hoje a gente tem, né, os cabos totalmente seco, com o mesmo preço de um cabo gelhado, ou às vezes até mais barato, porque em alguns cenários ali eu uso muito menos matéria-prima, vai ser um cabo mais leve, mais fácil de instalar, mais rápido de fazer a conectorização. Então, né, mais uma vez, a tecnologia trazendo um ganha-ganha para todo mundo. Para todo mundo, isso aí não tem dúvida. Bom, falei do cabo de fibra, da fibra, agora falar da aplicação. O que tem crescido muito no cenário de aplicação com fibra ótica? É o que se chama de PON-LAN. Poxa, o que é PON-LAN? Passive Optical Network in Local Area Network. Então, é o uso de uma rede passiva ótica numa rede local. Pô, interessante. O que é isso? É eu alterar o conceito de rede. Então, a gente está acostumado com as redes que trabalham com switches, né? São redes que a gente tem estabelecidas, principalmente no final dos anos 80, as redes de computadores com switch, onde eu tinha principalmente envio de informação entre computadores. Então, eu mandava informação de um computador para o outro, eu tinha ali essas otimizações com a rede de switch. Isso funciona bem até hoje, né? Mas a gente tem hoje a possibilidade de você otimizar isso. Por quê? Quando eu vou fazer o envio de informação hoje para um colega de trabalho, eu costumo fazer isso através da nuvem. Então, seja lá através de algum drive na nuvem, de e-mail, e tudo isso muda a estrutura de funcionamento da rede. Olhando dessa forma, a utilização de uma solução PON-LAN, ela vai melhorar os gargalos de rede. Por quê? O que muda ali de uma rede tradicional para uma rede PON-LAN, né? Que a solução da Furukawa se chama LaserWave. Numa rede tradicional, eu tenho switch de acesso, switch de agregação, switch core conectado a um roteador para sair para minha rede. Numa rede PON-LAN, eu tenho um equipamento que faz essa agregação ali central, que se chama OLT. Dele vai sair fibra ótica. Então, fibra ótica ela tem um dimensional bem menor do que os cabos, então tem um ganho de infraestrutura. E depois, lá na ponta, eu tenho um dispositivo chamado ONT. E eu consigo alcançar distâncias maiores, eu consigo ter otimização de infraestrutura, de espaço, de energia. Então, e a gente da Furukawa ali no pré-vendas, também na área comercial, a gente dá todo um suporte para a escolha correta no projeto, né? A gente faz lá os cálculos que eu vou mostrar mais no final para ver os ganhos que teria de utilizar uma solução PON-LAN. Como que funciona o PON-LAN? Então, eu tenho, né, o downstream, eu faço a transmissão de dados da OLT para as ONTs via um broadcast, lá em 1490 nanômetros. Primeira pergunta que vem, poxa, mas então se é broadcast ali, qualquer um pode ter acesso. Na verdade, como a OLT conhece todas as ONTs abaixo dela, eu tenho um protocolo de criptografia de altíssimo nível. Então, por mais que você conecte uma ONT ali, você não tem acesso aos dados, porque vão estar todos encriptografados, e a OLT ela vai receber o alarme para mandar a configuração. A configuração das ONTs ela é centralizada via OLT. Então, esse equipamento da esquerda, quando eu espetar o equipamento de rede, ele que vai mandar a configuração. Então, tudo centralizado. Traz também a vantagem que eu não preciso ficar lá acessando uma série de equipamentos para fazer a configuração e para subir a rede. E eu vou ter ali no meio do caminho os splitters, que são divisores óticos totalmente passivos. Então, eu não tenho necessidade de uma sala técnica energizada.
E depois o upstream, ele é feito através de TDM, divisão de tempo. Então, cada um dos usuários vai ter seu tempo para enviar, vai chegar lá no splitter, vai concentrar o tráfego até chegar na OLT. E usa outro comprimento de onda, usa lá o comprimento de onda de 1310. Dessa forma, eu uso apenas ali uma única fibra, então uma fibra de baixíssimo diâmetro, para atingir uma grande quantidade de usuários finais. A gente vê uma série de vantagens de aplicação de PON-LAN, onde eu tenho distâncias grandes, restrições de infraestrutura, ou se busca uma otimização de infraestrutura, ambientes com alta interferência eletromagnética e também segurança. Então, organismos como a CIA lá nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa, eles utilizam topologias baseadas em PON-LAN devido à segurança. Falando de distância, né? Quando eu pego distâncias maiores, eu reduzo a necessidade de salas técnicas, otimizo a infraestrutura. O pessoal de indústria, como a gente comentou lá no começo, buscando a preocupação com interferência eletromagnética. Se eu tenho ali algum inversor de frequência, se tem algum motor elétrico próximo, a fibra ela não vai sofrer com esses efeitos. Falando em otimização da infraestrutura, se eu montar uma rede lá para 240 pontos de rede, usando cabo categoria 6, eu vou ter mais de 1 tonelada em 100 metros. Então, a infraestrutura vai ter que estar preparada para suportar essa 1 tonelada. E eu consigo otimizar essa infraestrutura reduzindo muito o peso, porque o cabo de fibra ele tem um diâmetro menor e ele é bem mais leve. Então, eu consigo chegar ali usando a parte de pré-conectorizado, em 20 quilos de infraestrutura. Então, veja, se você estiver lá na parte de design da solução, como você consegue otimizar. Então, como você consegue casar todos os produtos para reduzir o custo total da obra, né? O custo total do projeto. E só para dar um... Eu já participei do projeto de comunicação e quem participou sabe que é o quanto é difícil você negociar uma sala técnica com o tamanho e a necessidade mínima que a norma permite. Fabiano, que é especialista, não me deixa mentir. Eu participei, eu fiquei assim, porque o construtor, o pessoal não quer liberar um espaço adequado para a performance da sala técnica de telecomunicação. Então, você ter tecnologias que ajudem você fazer o melhor uso desses espaços já é uma outra ferramenta para o projetista, porque geralmente eles querem todos os serviços de telecomunicação, mas querem ceder um espaço de um banheirinho 2x2 para você colocar tudo ali. E a gente sabe, o Fabiano sabe mais do que eu, que a sala técnica, dependendo da quantidade de serviço, complexidade, ela tem que ter várias exigências, né, específicas de tamanho, de iluminação, de ar-condicionado. Então, isso aí é uma grande, vamos dizer, uma grande fator, né, de negociação que o projetista de telecom passa, né, Fabiano? Sim, e como você falou, né, a norma ela tem uma série de recomendações para salas técnicas. É muito difícil você conseguir, né, todos esses requisitos. E utilizando essas otimizações de infraestrutura, você pode até utilizar, por exemplo, um rack de parede como a sala técnica, porque você não precisa de energia, não precisa de ar-condicionado. E, como você falou, né, o espaço tem um custo cada vez maior. Falando de otimizações da operação, como eu comentei que a OLT concentra a configuração das ONTs, quando eu vou gerenciar minha rede, eu tenho um gerenciamento muito menor de equipamentos. Falando do comparativo de uma rede tradicional ali para 1024 pontos, se eu trabalhar com uma rede de switches, eu vou ter lá 46 equipamentos para gerenciar. Então, são 46 equipamentos para fazer acesso, para fazer configuração. E utilizando uma topologia PON-LAN, eu tenho apenas 2. Tá? Isso vai otimizar bastante a parte de operação, facilita bastante a operação. Como que funciona essa topologia?
colocando o exemplo aqui mais visual. Mais à esquerda, uma rede tradicional e depois a rede Laserway. Numa rede tradicional, eu tenho meu switch de agregação, que vai sair o cabeamento para os switches de acesso, onde eu tenho os patch panels, as salas técnicas com energia para atender ali os switches, e é basicamente 1 para 1, né? 1 watt de switch precisa de 1 watt de ar-condicionado. No Laserway, na solução PON-LAN, que é esse segundo desenho, eu tenho equipamento centralizado, vai sair a fibra, eu posso ter o splitter, que é totalmente passivo, né? Ele não tem alimentação, tanto na sala técnica quanto nos andares, até chegar às ONTs. E as ONTs, elas vão concentrar todos os serviços. Eu busco otimizar a infraestrutura também concentrando tanto a parte de rede, quanto access point, câmera, controle de incêndio, a parte de vigilância, controle de acesso, trazendo lá melhoria do investimento inicial, do CAPEX, economia no OPEX, então nos gastos mensais, e também economia de espaço. Outra pergunta muito comum é a utilização das ONTs, né? Como que eu posso fazer a instalação de ONT? Então, eu posso colocar, seja ela em cima da mesa, embaixo da mesa, na parte de canaleta, centralizado em início de coluna, quando eu tenho uma série de postos de computadores, em caixas externas, nas caixas multimídia. E a gente da Furukawa, a gente tem uma área de suporte a projetos que também ajuda nesse design. A gente ajuda a escolher como fazer a melhor instalação, tá? Então, a Furukawa, como um fabricante nacional, a gente tem toda a parte de engenharia de pré-venda, de pós-venda, engenharia de produtos, desenvolvimento, a engenharia de projetos, a área comercial, os canais de distribuição, os integradores também. Então, tudo isso, toda essa cadeia para facilitar, para ajudar na escolha correta e para trazer a tranquilidade para o cliente final. Fantástica essa solução. Eu vou mostrar aqui esse vídeo que fala da tecnologia dessa fibra ótica, né, que é a fibra G657 que eu comentei anteriormente. A gente tem aqui a instalação, um power meter, que é esse equipamento que está pendurado ali, que ele faz a medida do sinal, da potência do sinal recebido e enviado e vai fazer a comparação. As fibras óticas, antigamente, quando a gente tinha uma instalação mais severa, ela gerava atenuação por curvatura. A fibra G657 ela é otimizada para não sofrer esses efeitos. Durante essa instalação, você vê ali ele está grampeando o cabo, então isso gera ali curvaturas internas na fibra, em que poderia gerar atenuação. Ela vai fazer uma curva num raio de 90 graus ali bem severa, e depois ele vai seguir fazendo uma série de curvaturas, né? Tanto do que seria ali, por exemplo, para fazer uma organização dos cabos, né? Para fazer o cabo enrolado ali para não deixar bagunçado, quanto um caminho bem angulado ali. E a gente vê no Power Meter que não tem variação da potência, então essa fibra ela permite que você faça a instalação próximo do usuário, que você tenha um ambiente com curvaturas, que ela sofra um desgaste, sem sofrer a atenuação, tá? Então, esse desenvolvimento desse tipo de fibra, ele traz a tecnologia, traz o crescimento do mercado de fibra ótica. Não, olha, isso aí é fantástico. E falando de cases já para fechar aqui a apresentação. Tem uma série de cases, uma série de verticais de mercado. Depois tem exemplos de clientes, vocês vão ver que
diversos nichos de mercado têm adotado esse tipo de solução. E aqui eu vou falar de um hotel lá de Olímpia, Olímpia Park Resort. Então, você tem uma otimização de sala técnica. Então, num hotel, quanto menos sala técnica eu tiver, mais espaço eu vou ter para os quartos. No cálculo que foi feito, então ali considerando lá as 4 torres do resort, eu conseguiria crescer e ter mais quartos. Então, tendo os cálculos de ocupação, do tamanho de cada quarto, da diária, então em 5 anos ali já foi fácil provar uma receita de 1,5 milhão de dólares. Então, é uma receita muito grande numa otimização dessa. E falando de cases, a gente vê ali indústrias, hotéis, universidades, redes de ensino, resorts ali, Malai Manso, Olympia Park Resort, aeroportos. Então, no aeroporto você tem um pé direito alto, indústria também você tem um pé direito alto. Então, só na tua subida e descida do cabo, lá se teu pé direito tiver 20 metros, você já perdeu ali 40 metros do teu cabeamento. Então, você já perde um percentual considerável. Aumenta a necessidade de sala técnica. E por isso, né, por todos esses avanços tecnológicos, pelas otimizações de CAPEX, de OPEX, de espaço, os clientes têm migrado para soluções PONLAN, para a solução LaserWay. E mais uma vez, né, tendo necessidade de discutir um projeto, vendo a possibilidade de oferecer o LaserWay, a Furukawa dá todo o suporte para o cliente final, para o instalador, para o distribuidor também, tá? Então, da apresentação era isso. Falei um pouquinho da parte metálica, da parte ótica, aplicações, novos desenvolvimentos, novas tecnologias. Deixo ali meus contatos. Queria agradecer a todos que têm participado e passo a palavra agora para o Francisco. Fabiana, eu estou aqui, né? Essa tua apresentação foi assim, contribuiu muito, novas tecnologias, e é o core do evento mesmo, novas tecnologias, né, para projetos. O que eu queria fazer, unir o fabricante com o projetista, e você cumpriu assim perfeitamente, trouxe novas tecnologias, e uma coisa que os fabricantes estão falando em todas as palestras é que o pessoal tem dúvida, liga para o fabricante, né, o pessoal da Dutotec, da Soprano, da Cebico, deixou isso bem claro, que o projetista, na hora que ele está fazendo essa ponte através do portal do fabricante, né, na hora que vai especificar o equipamento, tem uma dúvida, liga, o fabricante sempre deixa esse canal aberto, né, Fabiano? Para que faça o melhor uso das soluções e consiga desempenho técnico com menor custo, né? Então, eu só agradeço porque essa tua apresentação foi muito, muito interessante, agregou bastante, muita dica para projetista aqui. Eu sei que tem muita gente que faz projeto de cabeamento estruturado, quer começar a ir para essa área, e é uma área que tem um leque de oportunidades. Então, agora vamos mostrar um pouquinho tudo isso aí que o Fabiano falou. Vou mostrar algumas novidades para vocês aqui no BIM, no K-Builder, que a Furukawa já está fazendo essa parceria. Então, a apresentação do Fabiano foi perfeito. E o pessoal que está aí nos assistindo, né, quer saber um pouquinho mais das novidades, questão de projeto, então, em primeira mão, o pessoal da Furukawa já está trabalhando pesado aí, cadastrando uma boa parte disso, todos esses equipamentos, acessórios e cabos que o Fabiano mostrou nessa apresentação perfeita, didática, de aplicação em projeto, ó. Então, eu estou aqui já em primeira mão mostrando para vocês. Já, ó, por exemplo, a questão dos cabos, né? O Fabiano falou bastante do cabo SZH, ó. Então já tem o cabo CM, ó, todos, ó, a família de cabos aqui da Furukawa, ó, que vocês já vão estar tendo logo, logo isso aqui disponível para elaborar os projetos. Então tá aqui, ó, já estão começando, né? Já tem bastante coisa pronta, o Guilherme lá está me passando. Então vocês logo, logo vão ter disponível no portal do fabricante essas famílias aqui de cabos da Furukawa para fazer aplicação em projetos, não só de cabos, aqui na parte de acessórios também, ó, vários tipos de painéis
patch panel, conectores, né? Então, tem uma linha bem interessante aqui, que já está de hacks, ó, que o pessoal da Furukawa já está populando aqui no Builder, e a gente vai estar disponibilizando logo, logo lá no portal do fabricante para que todos tenham acesso a todos esses equipamentos e utilizar nos projetos, né? Para fazer, como a gente falou, o objetivo aqui é fazer a união, a ponte, né? Entre o projetista e o fabricante através do portal, utilizando todas as peças, todos os equipamentos, já de acordo com a tecnologia BIM. E falando em BIM, só para ilustrar para vocês, nesse projeto aqui, eu já apliquei algumas desses equipamentos, materiais da Furukawa, e olha aqui, ó, já coloquei um hack, né, que é esse hack aqui, é um hack da Furukawa, hack ITMAX, 2 postes, que o pessoal já cadastrou 45U. Então, vai estar, né, vão estar disponibilizados as peças, os equipamentos também já. A Furukawa já está atenta, como vocês viram, a palestra tinha muita tecnologia e eles também já estão atentos na questão do BIM, né, já estão também investindo na questão do BIM. E aqui, ó, já tem uma prévia para vocês dos equipamentos que estão sendo disponibilizados, cadastrados por eles para o pessoal que faz projeto no Builder, numa ferramenta de cabeamento estruturado, né, o que cabeamento, poder estar utilizando toda essa gama de recursos e tecnologias que a Furukawa disponibiliza. Mas como é que eu faço para acessar essas peças, Francisco? Então, pessoal, é aqui, ó, no portal do fabricante. Então, a gente tem aqui os fabricantes que estão nessa parceria, né, nessa semana da tecnologia, que estão disponibilizando as peças. E aqui, logo, logo, vocês vão estar podendo efetuar o download dessas peças, que eu acabei de mostrar para vocês em primeira mão, e o catálogo também técnico para o melhor uso dessas peças. E, claro, como o Fabiano falou, né, vocês têm os contatos aí, quando tiverem dúvidas específicas, vocês vão poder estar entrando em contato com o fabricante para a melhor aplicação do produto. Então, para finalizar aqui, eu vou acessar o site da Furukawa. E aí, Fabiano, quem quiser dar uma mensagem para o pessoal aí que está nos assistindo essa aula muito boa, para finalizar a nossa aula. Então, ali também, né, no site da Furukawa você consegue ter a busca dos produtos, principalmente ali na parte dos recursos, no menu superior, vão estar lá em materiais de apoio, todo o portfólio de produtos Furukawa, você tem os catálogos para baixar, então podem usar e abusar, informativos técnicos que a gente vai desenvolvendo, vai escrevendo sobre novas tecnologias, e fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para tirar dúvidas, e agradecer, né, mais uma vez, Francisco, o pessoal da Alto QI pela abertura, pela oportunidade de apresentar um pouquinho, né, sobre o cabeamento estruturado, sobre essas novas demandas e novas tecnologias. Então, mais uma vez aí, Francisco, muito obrigado pelo convite e espero que tenham gostado da apresentação. Então, só para fechar então nossa aula, em nome da OQI também, a gente agradece, Fabiano, você, o pessoal todo da Furukawa, que deu um grande apoio aí, preparou essa palestra, assim, com muito conteúdo, né? Então, agradeço aí a todos e com certeza já é um sucesso esse nosso evento e já vou dar uma dica aí que já estamos prevendo já, talvez a segunda versão desse evento e eu sei que você tem muito material de qualidade aí para contribuir aí para todos os nossos projetistas. Então, em nome da UQI, agradeço aí, Fabiano, a sua disposição, preparar esse material. Eu até conversei com o Fabiano e ele deu uma ajeitada e ficou perfeito, muita dica boa. É muito conteúdo, pessoal. A gente poderia ficar falando horas aqui, né, Fabiano? Mas foi muito material, trouxe o core mesmo do evento, que é novas tecnologias para projetos. Então, agradeço, né, em nome da UQI. Logo, logo nós já vamos ter o cadastro de vocês para download, que eu dei já mostrei que a gente já está validando as peças e até o nosso próximo evento, né, Fabiano? Isso. Será um prazer participar de novo, Francisco. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.